Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2023. Perguntas e respostas com o irmão aqui, o Luiz Amalfi. Eu vou acionar minha mãozinha aqui já. Se tiver mais pergunta também, fiquem à vontade. Luiz, deixa eu ver aqui. Tem um trecho que a gente está lendo aqui, né? Em Gênesis. Deixa eu compartilhar aqui a guia. Eu achei interessante, fiquei me perguntando o porquê disso, né? Aqui. Gênesis 46, 34. José já tá reinando aí no Egito, né? Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Eis aqui, se o irmão tiver entendimento aí disso, porque todo pastor de ovelhas ou era, né, nessa época aí, abominação para os egípcios, que aqui é José, né, orientando seus irmãos, né, que eles iriam habitar lá no Egito aí. Existia esse impasse, esse problema aí lá, né? Eu não entendi. Eu acho que eu vi isso 2 vezes aí em Gênesis. Eu não sei, Dal. Eu lembro que naquele dicionário bíblico, o dicionário bíblico conciso, quando ele fala sobre o Egito, ele fala sobre como é que é? As dinastias dos reis, né? E ele fala uma coisa interessante lá, que na época de José havia uma dinastia que era chamada dos reis pastores, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Está lá em Egito. E ali ele fala que provavelmente foi por causa disso que, que José teve uma essa abertura, né, diante de Faraó. Lógico, né, com certeza Deus é que estava agindo, né, por trás, né, de todas as circunstâncias, mas parece que havia esses reis e quer ver? Falam das dinastias. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu acho que é bem interessante. Eu posso colocar aqui na tela, viu, Luiz? Egípcios, Egito. Acho que Egito, é Egito que chama. Egito, né? É. Deixa eu compartilhar aqui. Egito é uma parte aqui que fala. Esse aqui do meio, né? Isso, Egito, isso. Aí procura o parágrafo que começa assim: questões muito interessantes surgem. Um pouquinho mais para baixo, Dal, por favor. Certo. Tira aqui. Aí. Eu vou ler essa parte aí. Não é muito grande, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Fala assim, naquele questões muito interessantes, né? Oi, Luiz, não identifiquei ainda não. Onde é que está aqui mesmo? Eu estou um pouquinho mais para baixo. Sobe um pouco o Dal. Ah, aqui. Aí, ó. Ok. Isso, Tá. Aí, nesse parágrafo aí, questões muito interessantes surgem, dos quais
reis do Egito foi o que promoveu José. Lembra que algum rei do Egito colocou José como príncipe do Egito, né? Qual foi o rei que não conheceu a José? E qual rei reinou no tempo das pragas do Egito? O resultado a que se chegou de forma mais geral é que o faraó que promoveu José era um dos Ixos, que sendo de origem semítica, os semitas são aqueles que provêm de Sem, e os filhos de Israel provêm dos filhos de Sem, e parece que essa dinastia dos reis do Egito também vinham, né, tinha origem semita aqui, como fala, né? Era mais favorável a estranhos do que os egípcios nativos. E provavelmente era a Pepa, ou a Pepe II, o último desses reis. Os pastores eram uma abominação para os egípcios, como diz a Escritura, o que pode não se aplicar aos Ixos, que significa pastores, e concorda com eles serem chamados de reis pastores. Isso pode explicar sobre o controle de Deus, porque o melhor da terra foi dado, foi dada, né? O melhor foi dado aos egípcios, aos israelitas. Entende-se que o faraó, porque faraó é um título, né? Assim como, por exemplo, presidente aqui no Brasil determina, né? Indica um cargo, né? Faraó também indicava um cargo. Então, o faraó era o título, né? Entenda-se que o faraó da opressão foi Ramsés II, da 19ª dinastia. E o faraó do Êxodo foi Mener-Neptah, seu filho. Este último teve o filho, Sete II, que deve ter sido morto na última praga do Egito, se o seu pai fosse o faraó do Egito. Então, daí é interessante, né? Depois, se os irmãos quiserem ler, porque subindo um pouco, ou descendo, na verdade, né? Descendo, vai falar ali, começa assim a história do Antigo Egito. Pode descer mais. Mais, 3, 2, 1, aí. Tá vendo? A história do Antigo Egito era geralmente dividida em 3 partes. O Antigo Reino, desde o seu início até a invasão do Egito, por aqueles chamados Ixos, né, que a gente leu, ou reis pastores, isso abrangia as primeiras 12 dinastias. Em algumas delas, os reis reinaram em Mênfis e em outras em Tebas, de modo que agora não se pode ser determinado se algumas das dinastias foram contemporâneas ou não. As primeiras 4 dinastias são atribuídas à construção da Grande Pirâmide e à segunda e terceira pirâmides, também a Grande Esfígia. Depois o Reino do Meio, que começou com a 12ª dinastia, alguns Ixos haviam se estabelecido no Baixo Egito, já na sexta dinastia. E seu poder na 14ª, e ampliaram seu poder na 14ª dinastia e reinaram supremos na 15ª até a 17ª. Se eu não me engano, não lembro quantas tem aqui. Mas, enfim, se alguém quiser ler, é bem interessante, porque mostra o entorno, vamos dizer assim, das coisas que aconteceram, né, na palavra de Deus, né? Então é interessante, né, que o irmão ele traz, né, a história de uma forma que ela mostra o que estava acontecendo
de coisas, né? Por exemplo, lá em Nabucodonosor, como é que foi a invasão, né? Deles. São histórias muito interessantes, assim, que contam, como eu falei, essa parte exterior, né? Daquilo que está na palavra de Deus. E tudo concorda, obviamente, né? Com a palavra de Deus. Mas o que eu sei dizer é isso, Odal, não sei falar mais do que isso daqui. Irmão, pelo menos aqui existe o porquê aquele rei se deu com José, né? Que até o nome dele já expressa isso, né? Exatamente. E uma coisa interessante que tem uma parte em Gênesis que fala assim que se levantou outro rei que não conhecia José. Aliás, até está escrito aqui, ó, no meio. Ó, por fim, levantou-se um rei que não conhecia José, sem dúvida, no início de uma nova dinastia. E os filhos de Israel foram reduzidos à escravidão. Moisés foi enviado por Deus para libertar a Israel e as pragas se seguiram. Então é interessante que quando havia essa dinastia, na verdade, a dinastia era uma família que governava. Então governava o pai, o filho, o neto, o bisneto, e aí até que havia uma guerra, e esses saíam, né, por causa dessa guerra interna, né, e às vezes o país era tomado também por um outro povo, né, e aí esse outro povo começava uma nova dinastia. Então aí tinha o pai, o filho, o neto, o bisneto, né? Então tinham essas dinastias eram famílias, né? Ou linhas de reis que reinaram, né? No Egito. Né? Eu não sou nenhum conhecedor da história, né? Isso que eu estou falando para vocês é que eu aprendi lendo esse dicionário que, aliás, eu sugiro que vocês leiam esse dicionário, porque tem muita coisa muito interessante que podem ajudar vocês nas coisas do Senhor. Boa noite, irmãos. Qual é o tema aí do dicionário, desse texto? Egito, que está no verbete, né? No verbete chamado Egito. Ah, obrigado, irmão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que esse rei que escravizou, que colocou os israelitas, os hebreus, né, em escravidão, então não teve mais nada a ver com aquela família dos semitas. Exatamente. Agora entendi. Exatamente. É uma nova dinastia. Quer ver? Não sei se aqui no dicionário tem a palavra dinastia. Deixa eu ver. Não tem. Ele tem mais coisas relacionadas à palavra, né? Nomes, lugares, pessoas, né? Mas eu não achei dinastia aqui. Talvez esteja só naquela parte quando fala do Egito mesmo. Então, aquele versículo de Êxodo 1, quando diz isso aí, que na versão atualizada fala: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Não é necessariamente o faraó que foi sucessor de quando a família estava viva de José. Mas aí pode haver o pulo de tempo, né? No caso, mudança de dinastia. Você quer ver, Odal? Eu achei aqui, deixa eu ver qual que é o assunto. No final dessa parte que fala do Egito, se você descer lá embaixo, ele vai dar uma relação das dinastias
que houve? Bem lá na última parte. Pode descer bastante. Nossa, tem muitos detalhes mesmo, hein? Aí, ó, dinastias. Tem, olha, esse dicionário aqui é excelente. Muito bom. Começa aí, 26 nomes de reis são dados, começando com memes, mas alguns provavelmente míticos. Que é a dinastia de 1 a 3, né? A quarta foi em Mênfis, a quinta, Elefantina, a sexta, dá uma olhada, alguns reis pastores invadiram o Baixo Egito, né? Então, aí, sétima, décima foram contemporâneas, um período de confusão. Na 14ª, o poder dos Ixos se estende. Na 15ª e 16ª, os reis Ixos, né? Lembra que a gente viu que são os reis pastores, né? A Pepa II, supostamente o rei que exaltou José. Os israelitas entram no Egito por volta de 1706 a.C. Aí, a 17, 18, na 18ª dinastia, os Ixos são expulsos do Egito. Tutemés I leva seus exércitos para a Síria. Tutemés III, o maior guerreiro, Ásia, né? Construiu o grande templo de Amon, em Tebas. E aí vai, né? Aqui na 19, em Tebas, Sete-Um ou Setos ergueu o grande salão de Karnak. Ramsés II atacou os heteus no norte, mas concluiu uma aliança. Considerado o rei que oprimiu Israel, e Berneptah, o faraó do Êxodo, seu filho Seti-Merneptah morreu quando jovem, talvez na Páscoa. Seguiu-se um período de anarquia. Então, daqui para frente, são os reis que já o povo povo de Israel já não estava aqui, né? Mas, por exemplo, na 21, você vê aí, ó, os reis sacerdotes, Pinetem II é suposto ser o faraó aliado de Salomão. Quer dizer, já andou bastante aí, né, a história de Israel, né? Já chegou em Salomão. E aí vai até os reis da Pérsia, ali na 30ª dinastia, vai falando dos reis nativos, reinaram sem serem subjugados pela Pérsia, até Artaxerxes III, que são os... Artaxerxes são os Babilônia, os persas, né? São os persas, até falado, né? Falou dos persas. Até Artaxerxes, quando o Egito foi novamente derrotado. Com a conquista do Império Persa por Alexandre, aí são os gregos, né? O Egito se tornou parte do Império Grego. A morte de Alexandre, o Egito foi governado pelos Ptolomeus, que é mais uma dinastia, né? E aí vai. Então, essa é talvez aí a história, né? E a razão, né? Por que fala que, mas Faraó exaltou José e Faraó foi lá e prendeu os egípcios, né? E eles ficaram 400 anos lá, né? Então era por causa dessas dinastias aí, né? Essas grupos, né? De reis, né? E Faraó era o rei do Egito, né? Se chamava Faraó. Realmente, a gente fica pensando que veio da mesma linhagem, né? O filho, não, muda a família, muda toda
todo um grupo, né? Todo um laço familiar, tudo, muda tudo. Tem uma história aqui, ó, para vocês, só para dar o gostinho de vocês darem uma procurada mais a fundo nesse dicionário aqui. Tem uma história de quando um rei, Alexandre o Grande, que vê no grego, né? Talvez esteja em Alexandre, vamos ver aqui. Quando Alexandre o Grande foi invadir Jerusalém, a coisa mais bonita que tem. Quer ver? Ver se eu acho que. Quer dizer, a coisa mais bonita que tem é forma de falar, né? Tinha um sacerdote ali, deixa eu ver aqui, Alexandre. É aqui no dicionário mesmo? É. Sacerdote, como é que era o nome dele? E agora aqui, eu acho que eu não vou achar. É nesse assunto aí, Alexandre mesmo? Tá na tela aí. Será que tem a ver aí? Peraí. Eu acho que é aqui, ó. Sacerdote Jado, exatamente. Quer ver? Abre lá em Alexandre o Grande. Foi isso que você abriu ou não? Não. Deve estar embaixo, Dal. Deve ser o Alexandre. próximo. Pronto, vou abrir. Aí. Abre lá num parágrafo que fala assim, Alexandre o Grande, filho de Filipe. Aí. Fala assim, Alexandre o Grande, filho de Filipe II e Olímpia, nasceu em Pela em 356 a.C. Tornou-se rei da Macedônia em virtude da morte de seu pai em 336, né? Vai diminuindo até o ano zero, né? Subjugou os gregos em 35, derrotou os persas em 34, olha só, hein? Em 2 anos ele derrotou 2 impérios, os gregos e os persas. Tomou Tiro, que era uma das maiores cidades, né? Conquistou a Síria e o Egito e fundou Alexandria, que fica no topo da África, em 32. Olha a rapidez. Derrotou Dario, conquistou Pátria, Média, Bactria e invadiu a Índia em 330, buscando novas conquistas, mas morreu na Babilônia em 323. Então você vê que em 10, de 36 para 23, 13 anos. Né? Então, em 13 anos,
olha o tamanho do império que esse homem conseguiu, lógico, né? O Senhor tratando, né? Essas datas mostram a rapidez de suas conquistas, concordando com as escrituras acima, que falam que ele era como um leopardo, né? Depois os irmãos quiserem ler, é muito interessante. Quanto à sua crueldade, basta um exemplo. Na captura de Tiro, então pertencente à Pérsia, provocada pela longa resistência e valente defesa, 8.000 dos habitantes foram massacrados, 2.000 sendo crucificados, e o resto deles que escaparam por mar, 30.000 foram vendidos como escravos. O rei e os principais magistrados foram poupados, sem dúvida, como troféus. Este foi o trabalho do leopardo na escritura. Enquanto sitiava Tiro, e começa aqui a história, Alexandre mandou exigir a submissão dos judeus, mas disseram que eram súditos fiéis a Dario, os judeus, né? Após a conquista de Gaza, o conquistador marchou para Jerusalém. O sumo sacerdote Jadua, sendo avisado por Deus numa visão, enfeitou a cidade, olha que interessante, Jerusalém, né? Com guirlandas e saiu em suas vestes com os outros sacerdotes e o povo todo de branco para encontrar o rei. Ao ver isso, Alexandre foi tomado e prostrou-se ao chão e abraçou o sumo sacerdote. Em resposta a um cortesão surpreso, Alexandre disse que não adorava o sacerdote, mas o nome que estava gravado na lâmina de sua mitra, né? No sacerdote estava escrito assim: Santidade das Santidades. E explicou que tinha visto numa visão, né, o Alexandre, uma figura semelhante a este mesmo sacerdote que lhe disse para conquistar a Pérsia. Ele concedeu aos judeus na Palestina, Média e Babilônia livre gozo de suas leis e a isenção de tributos durante o ano sabático. Este é um rápido esboço de como a profecia e a história concordam. Portanto, o Império da Grécia tinha a ver com o antigo povo de Deus, os judeus, e formou um elo na cadeia de reinos que até que o próprio Messias apareceu e lançou o fundamento do seu reino que durará para sempre. E olha que interessante, esse sacerdote, ele viu aliás, o Senhor tinha feito o rei sonhar e ele tinha visto aquilo, né? E na hora que ele vê, o seu inimigo, né, que era o sacerdote, ele abraça o sacerdote, né? Prostrou-se no chão, abraçou-se no sacerdote e deu livre acesso aos judeus, né? Você vê que o Senhor, quando ele age, né, ele é soberano com o seu povo, né? E a gente pode, com certeza, né, confiar nele para qualquer coisa que a gente tenha, né? O Senhor é fiel, com certeza. Mas é muito bonito, aliás, recomendo que vocês leiam esse dicionário, tem histórias muito interessantes. Por isso que eu falo, são coisas que são explicadas no entorno da escritura, né? Que a gente não vê essas coisas escritas, mas elas, escritas, vamos dizer, claramente, né? Mas tem uma parte aqui que eles explicam um pouquinho antes, aqui de Alexandre, que fala de todos os capítulos, se eu não me engano, 6 e 7 de Daniel, versículo a versículo, são explicados nas conquistas desses reis, né? Muito interessante. Essa parte aqui, mais ou menos, né, irmão? Não entendi. Essa parte aqui, né, desse escrito aqui, né, que está falando Isaías 11, 6, Hebreus. Sim, com certeza.
Ó, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, né? Abacuque 1:8. Essas, aliás, está errado, HB é Hebreus, Abacuque é HC, está errado. Tá arrumando. Essas características concordam exatamente com o caráter e as ações de Alexandre. As 4 cabeças, 4 asas referem-se à extensão do reino aos 4 ventos do céu, que foi dividido entre os 4 de seus generais após a sua morte. Novamente, Daniel 8, onde o reino da Pérsia e da Média da Pérsia é comparado a um carneiro. A Grécia é comparada a um bode, com um grande chifre, que é o seu primeiro rei, Alexandre. E aqui, novamente, vemos o seu caráter descrito tão rápido que vinha sem tocar no chão, avançando contra o carneiro, no furor do seu poder. Lançou-se no chão e pisou sobre ele. Em Zacarias, as 4 monarquias são comparadas à terceira, são mencionadas, e a terceira, o reino da Grécia, é comparado a uma carruagem com cavalos brancos. E aí vai. Então a história casa certinho com o escrito, né? Com o Antigo Testamento, com o que está descrevendo ali Daniel, Isaías, tudo isso aí, né? Olha que interessante, né? Tem um irmão que falou uma coisa interessante, o Tal. Ele fala assim: a profecia é a história escrita antes que ela aconteça. Né? Então, a profecia que tem na palavra de Deus é a história que está sendo escrita antes da história acontecer. Então, a história ela vai acontecer exatamente como está na profecia. Então, é bem assim. Deus já está falando de antemão o que vai acontecer, né? E você vê que muitos não tomam, não levam em consideração, né, as coisas que Deus fala, né, na sua palavra. Amém. Isso mostra a soberania mesmo de Deus sobre todo o mundo todo, sobre todas as pessoas. Com certeza. Tudo, cada coisa que acontece nos mínimos detalhes é Deus mesmo, na soberania dele. Não tem escapatória. A profecia não falha, né? Não falha. E Deus faz isso, dá outra coisa interessante. E tudo que Deus está fazendo, desde Nabucodonosor, desde de Dario e o Alexandre e os imperadores romanos, né, todos esses 4 poderes, né, que houve por causa da desobediência de Israel, né? Então tudo está cooperando para que um dia levantará um rei, um reino e um rei, e esse reino vai durar para sempre, que é o Senhor Jesus. Ele vai ter um reino. Então, todas essas coisas, elas estão comparando, ou melhor, elas estão cooperando para que um dia o Filho do Homem seja manifestado em glória no milênio e todas as nações, todo homem vai se submeter a eles. Alguns verdadeiramente e outros apenas por profissão, né? Da mesma forma que existe hoje, né? E assim será o milênio, né? Então, no milênio, o que é? Vai ser esse rei, segundo o coração de Deus, né? A figura de Davi, e ele vai reinar supremo, né? E Deus quer fazer isso, e ele vai fazer isso, né? Com certeza, né? Você vê as profecias, né, a respeito do milênio, é aquilo que Deus vai fazer, ele só está contando antes o que ele vai fazer, mas o que ele vai fazer, ele vai fazer, com certeza. Exatamente. Comenta aí, Dal, porque é esse versículo mesmo. Eu acho muito interessante esse versículo aí, que aqui é o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque
muitos dominaram, né? Mas esse daí, ele é único. Todos caíram, um dia dominou, mas caiu. Mas esse daí, que é o Senhor Jesus, ele dominador para sempre. E ele é o único, é poderoso mesmo, sem falha, e aqui continua falando, né? Aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível. E é muito interessante esse versículo 6,15 aqui, né, que Paulo fala para Timóteo, né, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor. Todos lutaram, tiveram suas conquistas, porque Deus também permitiu, mas todos também caíram, mas o Senhor não. Isso é maravilhoso. Quer ver? Abre lá em Daniel 2. Daniel 2 fala, né, do sonho do rei, e ele sonhou aquela estátua, né? Lembra que tinha cabeça de ouro e tal, né? Então, no capítulo 2 de Daniel, versículo 31, 2:31. Fala assim: E tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, falando com o rei Nabucodonosor da Babilônia, né? Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os te entregou na tua mão, e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre toda esta terra. O segundo, que é o peito, né, de prata, é o Medo Persa. O terceiro, que é esse que nós estamos vendo, é o grego, que é Alexandre, né, o Grande. O terceiro, versículo 39. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto, que é o romano, né, será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, e ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porém, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, com lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, isso é o que o Senhor vai fazer, né? Ele já disse aqui no tempo de Daniel que haveria 4 reis, que Israel seria desobediente, e o Senhor então ia mandar Israel, aliás, ia chamar Nabucodonosor para destruir Israel e levá-los cativos, né, por 70 anos, e ali então, a partir dali, haveria 4 reinos, grandes reinos, que foi Nabucodonosor, o reino dos babilônicos, depois Medo-Persa, quando eles voltam e constroem, né, reconstrói Jerusalém, depois Alexandre, os gregos, e depois os romanos, né? E isso que aconteceu quando o Senhor chegou, que ele seria aquele rei que estabeleceria todas as coisas. O que aconteceu? O homem falou assim: não queremos que este reine sobre nós. Então o Senhor sai e está essa confusão no mundo desde então, né? Então, essa confusão que nós estamos vivendo desde a época que o Senhor foi rejeitado é porque o rei que viria foi rejeitado. Quando ele vier, então, na sua aparição, né, depois, né, da tribulação, então ele vai estabelecer isso que Deus falou em Daniel. E aí vai ser um reino de bênção, né, o homem vai ser abençoado e tudo estará em ordem segundo o que Deus queria fazer. Maravilha. Luiz, se eu não estou enganado, você falou de profecia, tem acho que um rei desse que o Senhor anuncia o nome antes dele nascer, é isso? Dario. O nome dele foi anunciado, eu acho que 150 anos antes dele nascer. Está em Isaías, né? Deixa eu ver aqui no dicionário, deve falar. Não, foi Dario, sim. Deixa eu ver. Dario. É Dario? Não. É Ciro, não? Ah, é Ciro, Ciro. é verdade. Isso. É Isaías 42, parece. 44. Ciro. Deixa eu ver aqui. Ei. Ciro. Isaías 42, a gente já está pondo ali. 44, 28, é isso, né? 44, dá. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. E Isaías, ele profetizava antes do cativeiro de Jerusalém. Né? Então, eles estavam na terra ainda, né? Isaías falava para Jerusalém, para eles, né, se converterem ao Senhor e tal. E eles, então, não se convertem, o Senhor leva eles para a Babilônia, eles ficam 70 anos lá. E depois, Ciro, ele era persa, né? O reino dele, que é o segundo rei, é o reino de prata, né? Ele conquista a Babilônia
e conquista a Babilônia, e depois ele liberta aqueles que quisessem ir reconstruir, primeiramente, o templo e depois os muros também, né? Então, é Esdras e Neemias, o templo e os muros. E aqui em algum lugar eu vi, se eu não me No engano, 45 tem um pouco, sabe? No iníciozinho do 45, acho que falou alguma coisa também. é, assim diz o Senhor, ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Se não me engano, isso aqui é a profecia de quando a Babilônia foi tomada. Né? Essas portas aqui, se eu não me engano, houve uma enchente, né, no rio, porque a Babilônia ficava entre os rios Eufrates e Tigre e Eufrates, né? Então, eu não sei qual deles que não sei se passava pela cidade ou perto da cidade, e aí houve uma enchente tão grande que eles precisavam, a cidade ficou cheia d'água, porque a cidade era murada, né? Então a cidade encheu de água e eles precisaram abrir os portões para sair a água, né? E nisso aí então foi o que os reis da Síria, ou melhor, os reis da Pérsia, né, Ciro, na hora que eles entraram lá, as portas estavam abertas, eles simplesmente entraram na cidade de Babilônia e conquistaram ela, né? Se não me engano, é isso que fala aqui também no dicionário. Mas eu não lembro o tempo, mas se não me engano, eram questão de 150 anos antes dele nascer, o Senhor já tinha dado um nome para ele, né? É interessante que a palavra mostra que Deus do alto ele mesmo já reina, né? Porque é ele que estabelece, né, do alto, e no final ele vê ao mundo, né, é claro, o seu Jesus, né, agora como pessoa, para tirar todos os reis agora, e ele é o único, então do alto ele já reinava, e agora vem à terra para ser único, né, como diz assim, único dominador, não é? Interessante, não fica mais nenhum. Agora, eu vi a seu irmão falando que parece que o Senhor nomeia um homem, não sei, acho que um israelita, como um príncipe, né, durante o milênio, alguma coisa assim, né, irmão? Isso está, acho que em Jeremias. Mas deixa eu falar só uma coisa, tá? Você estava falando do rei dos céus, né? Lembra? Nós lemos ali, quando fala em Daniel, fala assim, o Deus, perdão, o Deus do céu deu poder, né, para Daniel profetizando ali, que deu poder para Nabucodonosor, né? E por que essa expressão, Deus dos céus? Porque ele não foi Deus na terra, né? Então ele continuou sendo Deus do céu, mas na terra ele não foi Deus. O povo dele, né, Israel, não o reconheceu como seu Deus, né? Então ele não foi Deus na terra nesse sentido. Lógico que no sustentar da vida de todas as criaturas, ele é Deus na terra, né? Mas é interessante que ele é chamado de Deus do céu. E quando o Senhor Jesus vier, então aí haverá também esse rei na terra, não é? Ele vai haver esse reino na terra, não só no céu, né? Não será um reino no céu, mas será um reino de Deus na terra, coisa que isso ainda não existe, né? No mundo, né? Mas você falou o que mesmo, que agora já esqueci? Foi sobre o príncipe que o próprio Senhor ele Ah, estabelece. ele é chamado o príncipe. Ela está lá em Ezequiel.
Deixa eu ver aqui. Príncipe. Achou aí? Vai. É da linhagem direta de Davi. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo? Esse é esquerda direita. Aqui. Vamos ver aqui, Ezequiel. Não é o 44 não, Luiz? Isso, é exatamente. Exatamente. 44. 44. Acho que o versículo 3. Isso. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer pão diante do Senhor pelo caminho do vestíbulo. Da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Acho que no 45 fala também. Oh, está funcionando isso aqui? É no 45:7. 46, Ezequiel, né? 45:7. O príncipe, porém, terá sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante da santa oferta e diante da possessão da cidade. Essa santa oferta aqui é uma coisa muito bonita, porque o que vai acontecer? A cidade o povo vai dar uma extensão de terra para o Senhor, né? E essa extensão de terra, fisicamente, ela vai se levantar, né? E ela vai ser um platô, assim, um planalto, vamos dizer, né? E nesse lugar é que vai ser construído o novo templo, né? Então, é uma coisa muito interessante. Acho que no livro do Bruce, aquele Acontecimentos Proféticos, fala sobre essa oferta aqui, né, que é a oferta ao Senhor. E no versículo 16 também fala, né? E todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de manjares e as libações nas festas e nas luas novas, nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para expiação da casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. E aí vai. O 22 também. O príncipe, no mesmo dia, por si, por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. Todos esses sacrifícios aqui, eles serão de lembrança, assim como nós fazemos a ceia, né? A ceia, o que ela é? Ela é uma lembrança de que a expiação foi feita, né?
Então, aqui está falando, né, pela expiação do pecado. Na verdade, todos os salvos, eles foram salvos na cruz de Cristo, né? Viveram, os santos que viveram antes da cruz e os santos que viveram depois da cruz. Nós somos santos que viveram depois, estamos vivendo, né, depois da cruz, né? E esse daqui também, eles estão na mesma posição que nós, no sentido de que eles são depois, né, da morte do Senhor. Então, o sangue de Cristo é aquele que atende à necessidade com relação a pecado de todo aquele que crê no Senhor no passado ou no futuro. Eu vou passar aqui para a irmã Jeane Maria, que está com a mão levantada aqui. Se quiser fazer a pergunta, Jeane. Quero sim, irmão Dal. Ainda bem que é virtual, né? Senão eu estaria com o braço doendo. Mas foi edificante. Toda a explicação aí do irmão Luiz. Irmão Luiz, eu gostaria de saber onde eu encontro esse dicionário, se é digital, de poder encontrar na Realidade Viva ou só comprando. Fiquei interessada, né? Ela é muito É, interessante. Não tem impresso, irmã. E por causa que o dicionário é muito grande, né? Então se você entrar lá no site da Verdade Viva, você pode baixar, ele é gratuito, quem quiser entrar ali pode baixar, mas ele não, De graça. de graça, mas ele não tem impresso, porque se fizesse impresso ele ia ficar muito grande e significava também que ele ia ficar um pouco caro para fazer o dicionário, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o livro que a gente tem definições doutrinais, ele seria 5 vezes maior do que o livro, né? E o livro já é dessa largura, assim, né? Então, ia ficar um negócio desse tamanho, assim, ia ser muitas páginas, ia acabar ficando caro para imprimir, e a Verdades Vivas não, a intenção é publicar. Não tem lucro, né, na venda das coisas, só o custo da impressão mesmo, né? Mas mesmo assim o dicionário ficaria um pouco, eu creio que fora aí do talvez custasse R$ 300, 200, R$ 300, assim, sabe? Então, não sei. Eu acho que. Então, por isso que ele está ali disponível gratuitamente, quem quiser baixar. E, particularmente, eu acho que para dicionário é mais fácil algo, como chama? Digital, porque é muito mais fácil de você procurar o assunto, né? Do que você ficar procurando uma coisa com a outra. E tem uma coisa interessante no dicionário também, que aí o impresso não teria, é que todo lugar que, que tem uma posição geográfica, existe um link. Viu? Por exemplo, a Pérsia, estou abrindo aqui em Pérsia. Além dos mapas que tem e tal, né? E sempre assim tem, por exemplo, aqui está falando, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tem um mapa aqui que está falando sobre a Pérsia, né? Epa, ixi. Então aqui fala sobre a Pérsia, deixa eu ver de onde é que está olhando aí. Então aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou para Dario, para Ciro, para Babilônia. Ele tem um monte de, Alexandre o Grande, tem mapas aqui, tá vendo? Então, 70 semanas, se eu clicar aqui em 70 semanas, eu vou lá para 70 semanas de Daniel. Né? Então, é muito fácil, né, de você trabalhar, de mexer com ele como eletrônico. Ele tem uma coisa muito legal também, deixa eu ver se eu acho uma posição geográfica aqui. Ó. Por exemplo,
Essa daqui é a cidade de Sevene, não é? Então, você está vendo que aqui tem uma posição GPS. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir, não está abrindo muito rápido, mas ele, a internet aqui está meio ruim. Mas o que ele vai abrir? Ele vai abrir, a hora que ele abrir aqui eu mostro. Ele vai abrir o Google Maps e vai colocar a posição, o mapa onde essa cidade se localiza. Aqui deu um problema aqui. Faça o upgrade aqui do Google Maps. Não é? Então, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, a cidade de Ur, né? Eu já fiz isso aqui, é muito interessante. Você pega a cidade de Ur, lá dos caldeus, e clica lá em Ur. E depois você vai lá pega no Google Maps, você vai lá na parte de rotas e coloca lá Jerusalém e escolhe para ir a pé. Então você vai ver que quando o servo de Abraão foi para buscar Rebeca, ele andou 1.500 quilômetros aproximadamente para ir e 1.500 para voltar. Né? Então, você vê que é muito interessante isso, porque te coloca no ambiente da coisa, assim, sabe? Muito interessante. Então, você vê a distância, por exemplo, quando o Senhor foi para Betânia, depois ele foi para Jerusalém, depois ele foi para Betânia, você clica lá, Betânia, vê onde é que é, escreve no Google Maps lá, Jerusalém, daí você tem a distância. É bem interessante. E o que você não teria isso no livro, né? Porque no livro você não tem, lógico, como fazer o link. Então, eu encontro no Verdade Viva, não é isso? Isso, Eu posso verdades baixar, vivas. Oi? eu posso baixar esse dicionário, Pode, Verdade que Viva. é de graça. Você clica lá, está escrito assim. A hora que você entrar, vai estar escrito assim, esgotado. É que não tem jeito de não de fazer de outra forma. Então, foi colocado lá, esgotado. Mas ali tem um link para você baixar o dicionário. Entendeu? É muito interessante. Para você ter uma ideia, tem acho que 4.300 verbetes, né? Então explica muita coisa, é muito bom, muito bom. Obrigada, eu vou lá, vou sim, é muita informação, muito boa. Com certeza, Obrigada. tenha certeza que é muito bom. Tem mapas, tem relações, tem pesos, né? Tem uma coisa interessante aqui, que é pesos e medidas. E na parte de pesos e medidas tem, quer ver? Tantos Um estádios. parênteses, irmão, antes que eu esqueça, também tem no blog, né? Tem um blog que Tem já no tem blog também. também, isso, exatamente, Michel. Na verdade, tem um irmão colocou ali, o Carlos, lá de Uberlândia. E ele já está quase pronto, está faltando só algumas coisas assim, e daí a gente vai. Aliás, é onde o Dal pegou, né? O Dal, não tem como você colocar como chama? Esse link. O link é. Porque assim, você pode ver pelo blog, só que o blog você tem que necessariamente estar logada para você ler, né? O que está, acessar. Mas se você entrar pela Verdades Vivas e baixar o e-book, aí ele fica no seu celular, no seu tablet, né, o computador, e aí você pode usar ele offline, né? Eu prefiro assim, irmão. Muito obrigada, viu? Nada, Muito bom. peso e medidas, quer ver? Tem essa parte aí, Dal. Quer ver? Sobe mais um pouco. Então, aí está falando, né? Gera, quantas gramas é a beca, o ciclo,
a mina ou a rátel, o talento, e o talento de chumbo, e aí vai. Tem uma parte interessante que acho que é de dinheiro. Tem os pesos um pouco mais para baixo. Mais para baixo. Aí, ó. Aí tem, por exemplo, o primeiro ciclo, né? Aparecendo esse negócio aí, está trabalhando. Talento de prata. Ou então pega aí. Então, por exemplo, tem o ciclo, é o terceiro aí, né? Então, o ciclo pesa 11 gramas. Então, o ciclo de prata, ele custa, a época, né, que foi feito o cálculo, ele custava 40, que foi 2 anos atrás, ele custava R$ 48 um ciclo de prata. E um ciclo de ouro custava R$ 3.400. E aqui está a referência, né, que ele aparece e quantas vezes aparece na escritura. Então, quando a gente vê aquilo, né, que cada um pagou meio ciclo de prata, né, o dinheiro da redenção, né, quando os filhos de Israel passam, então era isso aí. Meio ciclo de prata era um equivalente a 2 anos atrás a R$ 24. Então, quando a gente vê, por exemplo, ele teve que pagar lá quantos talentos de ouro vinham para Salomão por ano, né? Então, aí dá uma ideia, assim, bem interessante. A gente, né, quem quiser estudar um pouco, né? Embaixo ali, o terceiro de baixo para cima é talento. Então, o talento, ele é 32,3 quilos, né? Então, ele é equivalente a 3.000 ciclos. Um talento é 3.000 ciclos. Então, um talento de prata, ele era, pesava, aliás, o preço dele era R$ 144.000, né? E aí vai, enfim, quem quiser dar uma olhada nisso, e depois, embaixo disso, tem as medidas, né? Então, quanto que é um estádio, quanto que é uma cana, quanto que é um palmo, quanto que é e aí vai. É interessante que a gente, assim, na vida atual, né, nós vivemos, vai conhecer tudo dessa época, né? Parece que a gente faz uma viagem para essa época. É muito bom. Eu vou É, baixar com mesmo esse. É certeza, muito com interessante. certeza, com certeza. Obrigada, viu, pela dica. Nada, irmão, imagina. Ó, tem o EFA aqui, ó, medida seca, um EFA. Você sabe quanto que é um EFA de farinha? Um EFA de Não faço farinha ideia. é 24 litros e 48 ali. Então, isso ajuda bastante. E o próximo é medida, dá uma olhada ali. Medida de comprimento. Ali, ó, uma cana mede 2,77 metros. Um estádio mede 185 metros. Né? A jornada de um sábado, lembra quando fala na palavra? Quanto que é a jornada de um sábado? São 2.000 côvados ou 925 metros. E está lá em Atos 1:12. Então, isso aí ajuda a gente ter a ideia, né, das coisas, porque a gente pega na palavra, um gera, um côvado, uma cana, um estádio, né? E então isso aí ajuda bastante. Quem quiser, pode baixar ali que é de graça. Só um detalhe, né? Deixa eu falar do irmão que fez esse dicionário. O irmão que fez esse dicionário, ele fez esse dicionário se eu ver, tem a data aqui. Ele foi feito em 1894. 1894. 1894 não tinha computador, não tinha luz elétrica, não tinha caneta esferográfica, né? Então, esse irmão fez esse dicionário com tinta, né, pena, colocava assim a pena, escrevia,
Ele não tinha celular para procurar versículo, essas coisas, né? Ele escreveu isso na mão. Dizem os irmãos que demorou, se não me engano, 20 anos para ele montar esse dicionário e disponibilizar. E hoje nós temos, né, no nosso telefone isso aí, né? Então é uma coisa, irmãos, riquíssima, né? Lógico, não se compara com a palavra de Deus, mas é algo muito rico que pode nos ajudar aí nos estudos, né? Nas dúvidas que a gente tem, com certeza. Qualquer assunto que vocês procurarem, eu tenho certeza que vocês vão achar no dicionário. Pode ser que ele não seja um assunto muito profundo, né? Vamos dizer assim, mas ele é muito extenso, né? Com certeza. Que legal. Matheus Menezes, você estava com a mão aí, a mãozinha acionada, depois tirou. Alguma coisa? Quer fazer a pergunta, Matheus? Acho que foi Matheus Menezes. Ah, certo, irmão. Tudo bem. É interessante, viu? Mesmo esse dicionário aí. Legal. Então, irmãos, aqui, muito bom hoje também, né? Sempre o Senhor nos ajudando, nos dando tudo aí para a gente crescer em conhecimento, sermos edificados. Como o Luiz falou, né? Na época não tinha nada lá, quando o irmão começou a escrever, foi o Senhor mesmo, né? Dando tudo, é o poder do Senhor, né? Capacitando o irmão ali para fazer isso. E dando ânimo e maravilha. Muito bom. Então, nós já podemos encerrar aqui, né? Não sei se algum irmão queria explanar mais alguma coisa aí. Desculpa, irmão Dal, eu queria. Mas, assim, não é exaltando nenhum de vocês, eu sei que é o Senhor que capacita. Mas, assim, depois que eu comecei a acompanhar esse estudo, foi uma coisa, assim, que eu aprendi muito mesmo, assim, sabe? Eu leio a Bíblia, mas não diariamente, né? Que a vida, assim, trabalha, né? Correria, mas, assim, é um estudo edificante. Aprendo muito com vocês, aprendo muito. Sempre é movido do Espírito Santo, né? E o Senhor capacita vocês, e é muito bom, sabe? É muito bom. Não estou exaltando ninguém, só estou dizendo que é muito edificante. Inclusive, eu coloquei no grupo aqui, né, de Maceió, que a gente tem um grupo, coloquei esse estudo e disse, falei para as meninas, né, que tem um grupo só de mulheres, que se tivesse tempo, assistisse, né, que é muito bom, muito bom. A gente, depois que tem... Olha, são 9h40. Eu acordo 4h40 da manhã, mas eu só saio quando termina, sabe? Eu fico bem grudadinha mesmo, porque é um aprendizado, sabe? Um aprendizado muito bom. Só queria falar isso e agradecer a vocês e agradecer ao Senhor Jesus Cristo por capacitar vocês. Tá bom? E o Senhor capacita irmãos para falar-nos, né? Para nos ensinar, para que nós conheçamos mais a Ele e nós, vamos dizer assim, demos toda a glória, né? Não estou querendo falar nada contra você, mas eu digo assim, toda a glória é para Ele, né? Eu sei que você entende isso, né? Sim. Mas ele está permitindo, né? É interessante a gente saber isso, né? Que ele está permitindo que nós aprendamos a respeito dele, a respeito da soberania dele, que a gente viu hoje, né? Deus fazendo com os homens
o que ele quer fazer para cumprir o seu propósito de exaltar o seu filho, né? Então ele permite essas coisas para que a gente aprenda e a gente adore, louve a ele, né, por aquilo que ele faz, adore pelo que ele é, e toda a glória seja dada a ele, né? Porque nós, qualquer um de nós, né, qualquer um de todos os irmãos sabem, né, nós somos apenas vasos, né? Ele que capacita, né, como você falou, ele abre a boca daquele que fala, abre o ouvido daquele que escuta, para que todos percebam que tudo vem dele mesmo, né? Ele é o sustentador de todas as coisas, né? Então é isso, é muito bom aprender do Senhor, né? Com certeza, né? Um dia a terra, o nosso ouvido está se enchendo, né, das coisas do Senhor. Um dia toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, né? Então vai ser algo a gente não tem nem ideia, né? Com certeza, mas vai ser algo sublime, né? O dia que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Amém, irmão. Amém, maravilha. O Senhor é digno, né, de realmente receber todo o louvor mesmo. E nós somos os beneficiados, né? Todos nós, né? Somos abençoados. Ele, o abençoador, e nós bem-aventurados, né? Graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor que nos ganhou, né? Ele até, tudo isso foi ele mesmo, ele nos ganhou. Até isso. Ô, Dal, eu sei que está acabando o tempo, né? Já acabou o tempo, né? Mas eu vou ler uma coisa que vai sair numa das revistas, né? Aquela O Cristão, que é muito interessante. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala assim, é rapidinho. Todos os que encontraram, está falando daquela parábola de Mateus 22, que o rei celebra a ceia, né, o casamento do seu filho, né, as bodas do seu filho, e ele manda convidar, os convidados não querem vir e não sei o quê, e aí ele manda convidar todo mundo para que a casa dele fique cheia. Todos os que encontrardes. Então disse o rei aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Versículo 8 a 10, Mateus 22. Aqui vemos a rica graça de Deus fluindo para os gentios. Esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Atos 28 e 28. Em Lucas, temos a expressão relacionada a esse assunto. E disse o Senhor aos servos: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Deus diz ao pecador, olha que interessante, eu o salvarei, apesar de você mesmo. Eu vou obrigar você a vir. Eu estou determinado a encher a minha casa de convidados. Eu tomei o assunto em minhas próprias mãos, do começo ao fim. E você será, por toda a eternidade, um monumento da minha graça que salva, vivifica e convence. Que graça incomparável!
Deus encherá a sua casa de convidados que, se deixados a si mesmo, lhe dariam as costas para sempre. Autor desconhecido. Então é isso daí. Deus vai fazer porque Deus quer fazer. Mesmo que se a gente não queira, não faz mal. Ele quer e nós vamos querer. Então, aqui mostra a soberania de Deus, que eu creio de uma forma assim muito bonita, né? Deus vai fazer porque ele quer fazer. E quem é que pode resistir à vontade dele, né? Quem que vai dizer ao Senhor, por que fazes assim? Né? Ele faz porque ele é Deus. Né? Nós somos extremamente abençoados porque ele faz de acordo com o que ele quer fazer. Né? Então, isso põe a gente bem no nosso lugar, de lá embaixo, e põe o Senhor bem no lugar dele, de lá em cima. Às vezes eu converso até com os irmãos e penso, né, nisso aí, no que o irmão está falando, que Deus nos salvou. Então a gente pode encher o peito e dizer, eu estou salvo. Não por orgulho da gente, mas porque Deus salvou. Então, quando existem os problemas, né, entre irmãos, vamos dizer assim, acontece alguma coisa, a gente deveria lembrar disso, que Deus nos salvou e a gente pegar os problemas todos, jogar para bem longe, o mais distante, se abraçar todo mundo e dizer, irmãos, nós estamos salvos. O problema não deveria existir, nós estamos salvos já. O problema, se fôssemos jogados no lago de fogo. O resto não tem mais nada. Nós estamos salvos. Então, quando vem assim discussões, essas coisas assim, muita celeuma, né, que a gente cria, né, o problema, o mal sempre vem da gente. A gente deveria lembrar disso, que já estamos salvos, e a gente deveria se abraçar, sei lá, se alegrar no Senhor, como Paulo fala em Filipenses, né? Regozijai no Senhor, mais uma vez digo, regozijai no Senhor. Né? Esquecer negócio de problema, esquecer negócio de briga, discussões, nada disso. E se alegrar nessa salvação, né? E mais ainda no conhecimento, né? Que não fica só na salvação. Oi, Lusitânia. Eu não levantei a mão porque senão eu não ia acabar não dando tempo. Rapidinho eu queria falar que hoje orando aqui, eu me peguei pensando que durante minha oração, que assim, essa alegria que o Senhor falou aí agora, de que o Senhor nos salvou, é uma alegria tão grande, tão maravilhosa, e que assim, jamais eu consigo me imaginar, talvez pela limitação do nosso pecado, né? O que de fato será essa condenação eterna sem o Senhor. Eu sei que estou alegre pelo Senhor ter me salvo, mas por mais que eu consiga, que eu queira, né, pensar assim, eu não tenho a menor noção do que será estar sem o Senhor. Luiz, esse texto que você leu por último aí, tá onde ele? O Elton vai sair sem ser amanhã, sem ser a outra, na outra sexta. Ah, ok, beleza. Está na revista, tem uma revista que é a Semelhanças do Reino, tem parte 1, 2 e 3. Ela é a parte 3. Muito interessante isso aqui. O problema de quem faz as revistas é que a gente fica babando e é uma coisa mais linda que a outra antes do tempo. Saiu só uma, no caso, né? A primeira, né? Vai sair a segunda e a terceira ainda, né? A gente está fazendo a cada sexta-feira sai uma das antigas, né?
Então, amanhã vai sair uma que é muito, muito legal, que fala sobre paz e a aparição do Senhor. Muito interessante. E daí vem, na outra sexta, sai a parte 2 os Mistérios do Reino, que é muito interessante também essa série, Os Mistérios do Reino. Semana passada saiu a 1, a outra semana vai sair a 2 e depois a parte 3. E essa parte aqui está na parte 3. E com certeza, eu aconselho que os irmãos leiam também essas revistas, porque são muito boas. Os assuntos são realmente muito edificantes. Então, muito bom. Vamos passar hoje à noite dormindo aí, pensando também nisso. E nunca esquecer, né, da salvação que o Senhor nos deu, né? Nunca esquecer. Vem problemas na nossa vida, mas o Senhor disse que havia aflições nesse mundo, então vai ter que se cumprir dessa forma. Mas ele venceu o mundo, né? E nos deu salvação. Pronto, só questão de tempo. Luiz, você poderia agradecer, Luiz, aí, Luiz Amalfi aí, agradecer para a gente encerrar? Vamos sim. Nosso bendito Deus e Pai,